Bom dia, família! Bem-vindos de volta ao capítulo 4 de Provérbios, onde nós estamos aprendendo cada vez mais a valorizar e nos relacionarmos com a sabedoria. No versículo que nós estudamos ontem, que foi o versículo 6, a sabedoria ela é personificada, como se fosse uma mulher com quem você pode se relacionar, né? E diz lá, não abandone a sabedoria, mas fique com ela, cuide dela, né? Mantenha ela próxima de você, porque ela traz maravilhosas recompensas e bênçãos e é um caminho para a gente trilhar. Então, é personificado para a gente aprender a lidar com esse conceito abstrato da sabedoria de uma forma mais concreta. E hoje, no nosso versículo, nós vamos continuar falando sobre isso e trazendo algumas das recompensas que a sabedoria pode trazer. Então, o versículo 6 falou, ó, mantenha perto, né? Não abandone ela, ame ela, né? Mantenha ela perto de você como se fosse uma pessoa que você ama, como se fosse a sua esposa que você ama, cara. Mantenha perto, cuide, né? Zele por ela. E no versículo que nós vamos olhar hoje, que é o versículo 9, você vai ver uma das recompensas que a sabedoria traz, que, mais uma vez, dinheiro não compra. É aquela coisa que as nossas avós nos diziam que tinha mais valor do que qualquer outra coisa, aquela sabedoria antiga que, apesar do nosso mundo ter evoluído de certas formas na modernidade, de algumas formas a gente não evoluiu, em algumas formas a gente retrocedeu. E a sabedoria, às vezes, é uma das formas que a gente retrocedeu. Precisamos voltar à sabedoria dos antigos. É isso que nós estamos fazendo, estudando provérbio, voltando para a sabedoria dos bem antigos, sabedoria milenar da palavra de Deus chegando para mim e para você. Vamos junto olhar? Versículo 9. Olha o que diz aqui o texto para nós. Ela, falando ainda, tá, da sabedoria. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Colocar um diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Aqui tem um paralelismo acontecendo, né? Um diadema e uma coroa é mais ou menos a mesma coisa. Diadema seria uma tiara, né? Se você imagina uma tiara de princesa, né? Que não é bem uma coroa, mas é algo que, né, simboliza uma coroa. Então, o autor está dizendo o seguinte: se você cuidar dela, se você zelar da sabedoria, se você amá-la, se você não abandonar ela, né? Como a gente viu no versículo 6, tem alguns resultados que vão acontecer. E um dos resultados é que ela vai pôr um belo diadema sobre a sua cabeça. Do que ele está falando aqui, o autor? Não está falando necessariamente se você ser um rei, né, estar numa posição de autoridade reconhecidamente, necessariamente, mas o belo diadema, ele sinaliza, né, um diadema, ele sinaliza uma pessoa especial, uma pessoa que se ressalta acima do normal. A coroa é uma forma de você colocar algo que chama atenção logo acima do rosto da pessoa, que é como a gente reconhece pessoas. Então é uma forma visual de você perceber. Aquela pessoa tem algo especial. Aquela pessoa, por causa da coroa, por causa das joias que está usando, o diadema ou uma coroa, você liga algo de valor, uma coroa, com o rosto, que é como a gente psicologicamente conhece a pessoa. Então você conecta a pessoa com valor. Exatamente isso que está sendo prometido para mim e para você aqui, a partir da sabedoria. Se você cuidar da sabedoria, amar a sabedoria, não abandonar a sabedoria, mantê-la próxima de você, ela vai, com o passar do tempo, criar uma conexão entre você e uma pessoa de valor. Ela vai colocar um diadema na sua cabeça. Pessoas vão olhar para você e vão dizer, cara, tem algo especial. Tem algo de valor, algo nobre, nobreza, né? A realeza, a nobreza, tem algo nobre a respeito dessa pessoa. E vai gerar uma conexão entre você e algo especial, algo nobre, algo distinto. Por quê? Não por uma coroa, literalmente falando, né? De valor. Mas porque pessoas vão começar a perceber que você é uma pessoa que agrega valor por onde você passa. Você vai ser uma pessoa honrada e uma pessoa valorizada pela sabedoria que você carrega. Na verdade, influência, capacidade de influenciar pessoas é isso, né? Pessoas olham para
alguém e falam: olha, eu vejo algo de valor, eu vejo algo que eu quero replicar, algo que eu quero aprender na sua vida. E eu reconheço isso, reconheço o valor que você traz, e porque eu associo você com o valor, eu quero você próximo, eu quero aprender com você, eu quero observar a sua vida, eu quero seguir os seus conselhos, porque eu enxergo em você algo de valor. Essa é a promessa da sabedoria para mim e para você. Se você cuidar dela, se você buscar ela. Lembra que sempre é um se, né? Se você cuidar, se você buscar, se você, porque a decisão é minha e sua, ela colocará um diadema na sua cabeça. Com o passar do tempo, isso não é questão de micro-ondas, a gente tem falado sobre isso, não é uma questão do dia para a noite, mas com o passar do tempo, pessoas vão ver que você vive por princípios de sabedoria que resultam numa vida que, ao olharem para você, vão dizer: cara, que vida, hein? E não estamos falando aqui de ostentação, não estamos falando aqui só de recurso, ou de beleza, ou de poder, ou de viagens, ou de nada assim. Estamos falando de qualidade de vida, de alguém olhar e falar: cara, esse soube viver bem. Essa soube organizar a sua vida de uma forma construtiva, de uma forma, sabe, útil. Ela colocará um belo diadema sobre a sua cabeça, uma associação de você com a sabedoria. Não é o mesmo princípio, mas me remete àquela fala dos antigos, que a gente ainda conhece hoje, acho que a gente até já citou há bastante tempo atrás aqui no Devocional, aquela fala que eu mesmo aprendi quando era criança, né? Meus pais e outros amigos que eram conhecidos, a gente, cidade pequena, onde eu fui criado, e a gente podia entrar em praticamente qualquer loja da cidade e comprar fiado, né? No antigamente, deixa eu levar aqui, amanhã eu passo e pago, né? Depois de amanhã eu passo e pago. Ah, esqueci minha carteira em casa, cara, não tenho aqui, posso levar e amanhã eu passo. Todo mundo diria: pô, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por quê? Os antigos diziam: um bom nome vale mais do que dinheiro, né? Um bom nome vale mais do que dinheiro. Por quê? Porque acontece uma associação de uma virtude com aquela pessoa. Olha que bacana isso, gente. Só um adendo aqui, né? Os legendários, esse movimento de homens que tem sido criticado geralmente por pessoas que nunca subiram a montanha, e aí criticam de longe. É difícil você ver alguém que subiu a montanha que critica, tá? Mas quem nunca subiu quer criticar de longe, né? Enfim. O Legendários, em algumas cidades do Brasil, isso já está acontecendo em Balneário Camboriú. Quando alguém descobre, por exemplo, que o cara é legendário e está alugando um carro em Balneário Camboriú, e o dono da empresa descobre que esse cara é legendário. Tem casos deles falar: cara, pega a chave e leva. Pega a chave e leva. Devolve quando você devolver, não tem que assinar contrato, não quero ver tua carteira. Pega a chave e leva. Por quê? Porque está associado ao movimento Legendários homens de honra, homens que levam as coisas a sério, homens que não são corruptos, homens que, né, que passaram por um período de tratamento que criou raízes, né, no homem a respeito de alguns ensinamentos básicos. Então, mais uma vez, é aquela coisa, né, cara? Associa a pessoa com um certo comportamento. É a mesma coisa de um bom nome vale mais do que dinheiro. É a mesma coisa, cara, uma pessoa sábia, ela é reconhecida por outros, não pelo carro que anda, pela roupa que usa, nada disso, mas é reconhecido como alguém que tem uma sabedoria, tem uma capacidade de orientar, de saber o caminho certo, saber como se comportar em determinadas situações. A sabedoria às vezes se comprova principalmente em situações complexas, em situações onde as nossas emoções querem, uau, subir, tomar conta e fazer o que primeiro vem na mente, e a pessoa sabe, vai poder dizer: ei, peraí, vamos esperar aqui um pouquinho, vamos conversar, vamos pensar um pouquinho. Se a gente fizer desse jeito, vai dar isso e isso, ó, vamos baixar a bola um pouquinho, vamos deixar baixar a poeira, vamos respirar para a gente tomar uma decisão sábia. Essa pessoa normalmente começa a liderar, pessoas começam a recorrer para essa pessoa buscando sabedoria, porque reconhecem nela algo de
valor. Ela colocará um diadema sobre a sua cabeça e, um paralelo a isso, lhe dará um presente, uma coroa de esplendor. Há um presente, há uma recompensa, há um retorno daquele que não abandona a sabedoria, que protege, que ama e assim por diante. O retorno é, ela vai dar um presente para você, ter uma recompensa pelo tratamento seu com a sabedoria. A recompensa é uma coroa de esplendor. Mais uma vez, não falando de tesouros desse mundo, uma coroa de ouro, nem falando de uma posição de rei ou de rainha, mas de alguém que se torna reconhecidamente uma, uma referência, reconhecidamente um exemplo a ser seguido. E, gente, vamos falar uma coisa aqui? Como nós estamos deficientes de referências, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. E se isso é verdade até mesmo dentro da igreja, quanto mais fora da igreja. Quanto mais fora da igreja. Então, o nosso mundo está desesperado por referências. Referência. Eu vejo isso no nosso ambiente de igreja, né? Jovens buscando uma referência de pai, jovens buscando uma referência de mãe, casais buscando uma referência de casamento, pais buscando uma referência de criação de filhos, né? Os de meia idade procurando uma referência daqueles que já são idosos e que viveram bem e que, sabe, estruturaram a sua vida, estão né, na idade avançada, mas felizes, saudáveis, com os filhos e os netos ao redor. Isso é precioso, são referências que a gente olha, né, líderes que a gente olha. Eu tenho referências na minha vida de pessoas que eu olho e falo, cara, eu quero ser igual a esse cara, eu quero acertar como ele acertou. São pessoas que nos inspiram e pessoas que a gente olha e fala, tem um diadema, tem uma coroa na cabeça dele ou na cabeça dela, né? E não é sobre uma posição ou sobre dinheiro, é sobre algo que eles podem nos ensinar. A vida deles reflete, assim como uma coroa brilha, né? A vida deles brilha com algo que você diz, cara, que precioso isso. Que precioso isso. Eu até diria, algumas coisas são muito mais preciosas do que uma coroa, de fato uma coroa seria, né? Tem coisas que essas pessoas emulam, né, estão transmitindo, que são muito mais valiosas do que qualquer tesouro humano possa comprar. Então, que Deus nos revista dessa sabedoria e nos ensine nesse ano a buscá-la com esse entendimento. E que, meu irmão, minha irmã, que a sua vida seja coroada com sabedoria, que a sabedoria coloque sobre a sua cabeça um diadema, seus filhos possam olhar para você e dizer, cara, o pai carrega algo especial, a mãe carrega algo especial. Que os seus vizinhos, que seus colegas de trabalho possam olhar para a sua vida e ver que tem algo sendo desenvolvido em você. E esse algo é um diadema, uma coroa que só a sabedoria pode te dar e que isso gere uma influência sobre a sua vida para poder também comunicar aquilo da sabedoria de Deus que você está aprendendo. Amém? Vamos pedir a Deus que nos ajude com isso e que nos ajude a buscar isso de todo o coração? Vamos lá? Pai, nós agradecemos o Senhor hoje, Deus, por esse incentivo e essa forma tão pedagógica da gente pensar sobre a sabedoria. Esse conceito abstrato se tornou muito mais concreto para nós através desse versículo. E nós entendemos, Deus, que de fato tem algo de grande valia e de grande valor que a sabedoria pode nos trazer. Eu oro para que nós estejamos, Deus, buscando, orientando a nossa vida neste sentido. Buscando esses valores, Pai, e sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor nos dê, durante esse ano, esse tempo de estudo, uma coroa e um diadema, Deus, que demonstra que nós carregamos algo especial, não algo que vem de nós, não algo que parte do nosso dom ou talento, mas uma sabedoria que vem do alto, assim como um diadema, uma coroa colocada em cima, algo que vem do alto sobre as nossas vidas. E que nós possamos ser o tipo de pessoa reconhecidamente diferente por causa da sabedoria do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Nós oramos assim gratos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, querido? Que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe aí. Um ótimo dia e nos falamos na próxima. Tchau, tchau.